Olá, amigos do grupo Reflexões para um Dia Feliz, a turma do YouTube Wanda Barros. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dessa obra, do livro Conduta Espírita, de Valdo Vieira, através de André Luiz. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 5, cujo título é No Lar. Olha que maravilha falar da nossa conduta, como nós devemos nos comportar no lar, na nossa família, né? E eu, estudando esse livro, essa obra, eu percebi que é uma educação moral e cívica, porque ensina comportamentos, orienta como a gente deve se comportar. É uma educação moral e cívica, só que dentro dos parâmetros do Espiritismo. E nós vamos começar assim. Valdo Vieira nos fala assim: começar na intimidade do templo doméstico a explicação dos princípios que esposa, com sinceridade e firmeza, uniformizando o próprio procedimento dentro e fora dele. Fé espírita no clima da família, fonte do espiritismo no campo social. Calar todo impulso de cólera ou violência, amoldando-se ao Evangelho de modo a estabelecer a harmonia em si mesmo perante os outros. Isso é a humildade que constrói para a vida eterna. Proporcionar às crianças os fundamentos de uma educação sólida e bem orientada, sem infundir-lhes medos ou fantasias, começando por dar-lhes nomes simples e naturais, evitando pompa dos nomes famosos suscetíveis de lhes criar embaraços no futuro. O lar, lembrando que o lar é a escola primeira. Então, vamos evitar colocar nome de ídolos. Eu sou fã de fulano de tal, de Beltrano, de Cicrano. Vou colocar o nome do meu filho assim. Às vezes nem a gente sabe pronunciar esse nome. E aí, quando a criatura chega na escola, é criticado, sofre bullying. Então, vamos evitar isso. Vamos colocar nomes simples, que a gente tenha conhecimento do significado, que ainda é mais importante, né? Para evitar que as nossas crianças sofram bullying nas escolas. Às vezes eles nem entendem por que meu pai me botou esse nome, ele estava com raiva de mim, ou coisa parecida, né? Sempre que possível, converter o santuário familiar em dispensário de socorro, aos menos felizes, pela aplicação daquilo que seja menos necessário à manutenção doméstica. E aí ele fala que a seara do Cristo não tem fronteira. Se está sozinho com a sua fé, no recesso do próprio lar, deve o espírita atender fielmente ao testemunho de amor que lhe cabe, lembrando-se de que responderá em qualquer tempo pelos princípios que abraça. Ele nos fala que a ribalta humana situa-nos sempre no papel que devemos desempenhar. Aquela velha premissa que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, não é verdade? Então, precisamos lembrar que nós responderemos em qualquer tempo os princípios que abraçamos. Continuando. Ao menos uma vez por semana. Ao menos uma vez por semana. Olha a humildade. Ao menos uma vez por semana. Formar culto do Evangelho com todos aqueles que lhes coparticipam da sua fé, estudando a verdade e irradiando o bem, por meio de preces e comentários, em torno da experiência diária, à luz dos postulados espíritas. Ele quer dizer que quem cultiva o Evangelho em casa, faz da própria casa
um templo do Cristo. Gente, uma vez por semana, 40 minutos que a gente dedica a estudar, fazer o culto do Evangelho no lar. Nós não temos ou temos já uma noção de como nós somos beneficiados e como nós beneficiamos milhões de espíritos encarnados e desencarnados. Quando a gente faz aquela vibração com o nome das pessoas que estão na nossa lista, quando a gente vibra pelo planeta, pelos irmãos que estão hospitalizados, que estão nas palafitas, que estão nos presídios, a prece chega até eles e eles são beneficiados. Os nossos familiares que estão distanciados da gente, que estão longe em outros locais, dos nossos amigos que não podem estar presentes no momento, dos irmãos desencarnados que estão sempre ao nosso redor, pedindo socorro, pedindo uma oração. Não esqueçamos que quem cultiva o Evangelho em casa faz da própria casa o templo do Cristo. Continuando, evitar o luxo supérfluo em aposentos, objetos e costumes, imprimindo em tudo características de naturalidade. A importância de imprimir em tudo que nos rodeia características de naturalidade, desde os hábitos mais singelos até os pormenores arquitetônicos da nossa própria moradia. Tenhamos cuidado com os exageros exacerbados, desnecessário, que tudo demais é luxo, o que é luxo é lixo. Lembrando que a gente não leva nada disso. Pelo contrário, atrai ladrões para assaltar, né? Então a gente precisa ter o nosso conforto, não luxo. Luxo é lixo. Continuando. Não há verdadeiro clima espírita cristão sem a presença da simplicidade conosco. A simplicidade nos traz caridade. A simplicidade nos traz humildade. E essa trempe, humildade, simplicidade e caridade, andam de mãos dadas. E elas são de suma importância para o nosso crescimento espiritual, quando nós realmente colocamos no nosso dia a dia. E aí Paulo nos fala assim: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. E aí eu sempre busco complementar nossa leitura vendo lá de onde foi tirado, né? Sempre tem a referência. E a referência dessa leitura de hoje está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, item 4, que fala que na Bíblia Sagrada trata da responsabilidade familiar no cuidado com as viúvas e idosos, enfatizando a piedade e o reconhecimento aos pais. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam estes primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Infelizmente, na nossa sociedade atual, é muito comum encontrarmos idosos, crianças, viúvos, abandonados, esquecidos. Uns são levados para os abrigos, outros para os asilos e nunca mais voltam lá. Não tem tempo, não precisam mais. Hoje nós idosos, nossas crianças, nossas viúvas são descartáveis, porque infelizmente essa geração esquece de onde veio, quem cuidou na infância, quem cuidou na juventude, quem orientou, para eles estarem onde estão hoje. É muito comum nós vermos esse tipo de reclamação, essa tristeza no olhar dos pais, dos avós,
que foram esquecidos no tempo. Não tem tempo de telefonar, não tem tempo de fazer uma visita, não tem tempo nem de orar, às vezes, pelos pais e pelos avós, nem pelas crianças abandonadas. Então, isso não é bom aos olhos do Cristo, não é agradável aos olhos do Cristo. Então, vamos repensar o nosso comportamento com os nossos idosos e nossas crianças, as nossas viúvas. E aí os pontos-chave desse versículo são em 4. O primeiro ponto-chave é a prioridade da família. Antes que a igreja assuma o sustento de uma viúva, a obrigação primária é da família, entre parentes, filhos e netos. O segundo ponto-chave é a piedade prática. A fé cristã deve ser demonstrada através de ações práticas, começando dentro de casa. Lá no início nós falamos que o nosso lar, a nossa casa, quando está harmonizada, quando nós fazemos o evangelho lá, quando nós vivenciamos o Cristo, é a casa do Cristo. Lembram? E o terceiro ponto-chave é a recompensa aos pais. E um dever dos descendentes retribuir o cuidado recebido na infância, entre aspas, recompensar seus pais. E o último ponto-chave é a aprovação divina. Esse cuidado familiar é descrito como algo bom e agradável diante dos olhos de Deus. O contexto geral do capítulo 5 de 1 Timóteo é sobre como a igreja deve cuidar das viúvas, distinguindo entre as que não têm família, são sustentadas pela igreja, e as que têm parentes, são sustentadas pelos seus familiares. Não é obrigação, é só recompensa do que esses idosos fizeram por vocês, por nós, na infância, na juventude, né? Que abriram mão de tudo para cuidar da gente. Abriram mão, às vezes, de estudo, às vezes de usar um brinco, um perfume, para comprar para o filho. E hoje o filho não sabe, não lembra mais de onde veio. Mas, como nós estamos num mundo de provas e expiações, ainda é fadado isso acontecer. Mas um dia não teremos mais essas dores e nem não causaremos mais essas dores. Tá certo? E aqui nós encerramos a nossa leitura de hoje. Eu peço com humildade a vocês que repliquem esse vídeo, né? Compartilhem com pessoas que vocês percebam. Que maravilha essa leitura, esse texto, esse conteúdo, dividir com meu amigo, com a minha amiga, com meu parente, né? Dar um like, fazer comentários, dar sugestões, se inscreverem no canal para que o YouTube entenda que nós precisamos estar no ar para dar continuidade ao estudo dessa obra que faz parte do Espiritismo. Leituras salutares. Muito obrigado. Mais uma vez, fiquem todos com Deus. Até a próxima.